Os irmãos, voltamos aqui, a live ficou sem áudio, mas a gente já vai chamar aqui o nosso irmão Sepúlveda para, para a live de novo. Peraí, deixa eu ver se ele consegue entrar aqui, meus irmãos. Voltamos? Eu voltei. Voltei, pronto. Agora com som. Muito bem, não sei o que é que aconteceu. Também não sei não se Sepúlveda, do nada que travou a tela aqui e começou a sair, gerar só a imagem sem áudio. Mas é assim mesmo, é aprovação. Vamos continuar, né? Vamos Vamos recapitular prosseguir. isso. Bem, então eu estava dizendo, estava terminando por dizer o seguinte, que esses organismos todos, essas empresas, essas fundações, esses organismos internacionais, eles, no fundo, começam com uma finalidade que parece ingênua, por exemplo, como, por exemplo, a União Europeia. Ela E começou de uma maneira que era apenas uma zona de livre comércio para, ao final de décadas, ela transformar-se numa impostora e impositora de princípios anticristãos. verdade. Nós vemos isso, a pressão que eles fazem sobre a Hungria, Isso. sobre, sobre a Polónia e sobre Polônia. outras nações, não é? E eu, enfim, eu acho isso é esse numa maneira resumida, é esse a ideia do globalismo. Isso é ideia do globalismo. Perfeito, seu Sepúlveda. E a gente percebe também que por trás disso tudo, né, como você vê, eu estava pesquisando essa semana, todos os jornais, todos os veículos da mídia, se você pesquisar por Grand Reset, não vai estar lá, vai ser assim, eles personificam e dizem que é o Great Reset, ou seja, uma nova, uma boa reestruturação, um novo resetamento. Mas assim, se você parar para perceber, se você for mais a fundo, aí você vai colocar isso não seria uma jogada, né? Até uma palavra assim, uma jogada deles querem dominar. Vão te dizer que teoria da conspiração, que isso apenas passa de um simples fingimento que pessoas inventaram. Mas isso daí a gente percebe que isso daí não é verídico. Na verdade, o seguinte, o que é que nós temos com essa ideia de um Great Reset? O Great Reset, como diz a própria palavra, é um grande reset. Reset é quando você pega uma máquina, dá um reset na máquina e tudo se reinicia de novo. Ora, Apagar tudo. essa ideia é uma ideia profundamente anticristã. Por quê? Isso. Porque nosso Jesus Cristo, que disse de si mesmo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele disse que passaria o mundo, mas as suas palavras não passariam. Portanto, Verdade. não há nada que resetar. Não há nada que. A ideia de reset é algo que apaga tudo e começa tudo de novo. Ora, Verdade. para apagar tudo tem que se apagar nosso Jesus Cristo. Verdade. É verdade que os homens têm que se converter, os homens se perverteram e nós temos as sociedades atuais praticando abominações, como até Nossa Senhora de Fátima disse, como
outras aparições, Nossa Senhora diz, os homens pecam porque eles se afastaram dos mandamentos, se afastaram da lei de Deus, da filosofia do Evangelho, e as nações passaram a ser governadas por pessoas que são que consagram tudo aquilo que Nosso Senhor ensinou, consagram tudo o que é contrário àquilo que Nosso Senhor ensinou. Então elas precisam se converter. Agora não precisam apagar tudo. Para apagar tudo é preciso apagar Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí está o grande perigo desse grande reset, que no fundo é a ideia última do globalismo, e de todas as correntes revolucionárias, que é criar um homem novo e um mundo novo. O que é esse homem novo? É um homem que não está mais de acordo. É um homem fruto. É um homem fruto do quê? Fruto da negação dos valores sobrenaturais ensinados por Nosso Senhor, dos valores morais ensinados por Nosso Senhor. Portanto, é um homem que transforma, é um homem numa concepção materialista da história e da própria humanidade, em que o Estado e os mecanismos desse governo global passam a ser os deuses e passam a ser aqueles que determinam o que é que você é, o que é que você não é. O que você come, como você veste, o que você toma no seu corpo ou não toma no seu corpo. Essa é a realidade. Verdade. O senhor tocou em um assunto maravilhoso, a qual eu já ia até colocar aqui como pauta, que é a marca da besta e os dias atuais que vem trazendo em Apocalipse 13, versículo 16 a 18. Se o senhor me permite, eu vou ler aqui, se você dúvida. Onde aqui diz assim, faz também com que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam a marca na mão direita ou na fronte, para que ninguém possa comprar ou vender se não tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Seu número é 666. Ou seja, a gente percebe que todas as coisas que estão acontecendo no mundo já foi revelado por nosso Senhor Jesus Cristo através das Sagradas Escrituras. E eu, em um estudo que eu estava fazendo semana passada, eu falei assim e parei assim. O Covid-19 pode ser o ensaio. E essa nova variante aí, a Omicron, pode ser o definitivo. Pelo seguinte, seu Sepúlveda, percebemos que eles perceberam que eles conseguiram manipular todas as pessoas a ficarem e se resguardarem dentro de casa através dos veículos de comunicação, colocando terror, né, em todas as pessoas através das notícias. E nós também percebemos que eles conseguiram mandar, né, impor nas pessoas com mais decretos e mais decretos. E aí a gente percebe também que agora, com tudo isso, né, eles colocando isso em prática, eles vão fazer o seguinte, vão executar, assim como vem dizer em Apocalipse, quebrando a economia de todos os países, quebrando para que venha assim um anticristo com aquela ideia assim da pessoa generosa, da pessoa caridosa. Eu vou aqui e aí ali ele vai instalando ali a única religião, o único exército, a única moeda, para que ali seja um governo geral. E também assim, em um vídeo, depois até eu lhe envio, eu acho que foi o Projeto Veritas que postou uma live que estava correndo, e a mulher ali estava dizendo que na Coronavac tinha mais de 225 microgramas de alumínio. E o que um ser humano, né, uma mulher pode suportar é 40 microgramas e um homem 50 microgramas. Ou seja, esse pequeno líquido eles já não poderiam estar testando, como eu disse, o Covid seria um ensaio para que eles viessem aí e implementassem, né, esse microchip, né, como a gente já fala isso daí, a gente já está comunicando. Aí muito me lembrou de um vídeo que o Alan dos Santos, né, nosso querido amigo Alan dos Santos postou, onde ali ele dava notícia de que o Departamento de Estado dos Estados Unidos, né, achou um documento militar chinês onde
diziam que o SARS eles iriam usar como arma biológica. Mas só que isso daí é o mais intrigante, é que isso daí é de um vídeo de 5 anos atrás. E se a gente perceber, a gente não pode, assim, a gente não vai demorar de encontrar, mas se a gente parar para ver, o Bill Gates falou há 5 anos atrás, basicamente isso, que viria uma epidemia onde as pessoas ficariam em casa sem ver um outro, sem poder viajar. Isso, no mínimo, pode ser até algo igual, né? Assim a gente pode encontrar. Eu queria até mesmo que o senhor comentasse sobre isso também, seu Sepúlveda. Onde ele até disse depois que viriam mais duas, que seriam a bioterrorismo e também as mudanças climáticas. Olha, é o seguinte, eu acho que o que, o que você disse aí precisa uma certa ordenação no seguinte sentido. São muitas ideias, muitas coisas diferentes. Primeiro, a questão do Apocalipse. Nós precisamos ter cuidado com as interpretações que damos à Escritura, porque a Escritura é de uma interpretação não linear e não fácil. Por isso, ao longo dos séculos, grandes santos, grandes teólogos, isso foram interpretando. A questão do Apocalipse é talvez muitas vezes vista de um modo simplificado, porque muita gente atribui o Apocalipse apenas ao fim dos tempos, enquanto os grandes santos, a maior parte dos grandes santos, dizem que o Apocalipse é uma narrativa simbólica de toda a história, Sim. comportando também o fim dos tempos. Bom, todos os acontecimentos desde a criação do mundo até ao fim dos tempos. Bom, mas e muitos santos, por exemplo, dizem o seguinte, que quando se fala do anticristo, fala-se de um personagem, mas é legítimo falar de personagens que são prefigurativos do anticristo, que vão acontecendo. Então também é legítimo falar de prefigurações de certas coisas que vão acontecer e estão ditas ali. O, esse é um ponto. Outro ponto é o seguinte: tudo o que aconteceu, ou tudo o que está acontecendo, revela uma estranheza muito grande. Uma estranheza muito grande, por quê? Porque você vê que esta é uma epidemia que começa estranhamente na China, sobre a qual não se sabe nada na China porque a China não deixa investigar, em que há muitos documentos que apontam que há uma origem intencional desta epidemia, até em laboratórios militares. Tanto é que a China, há dias atrás, acusou os Estados Unidos de serem eles a origem num laboratório militar e contra isso ninguém achou estranho. Portanto, não é impossível que a origem tenha sido voluntária e você vê que ela se desenvolve de uma maneira que vai gerando mecanismos de controle da sociedade completamente inadmissíveis e completamente inacreditáveis. Bom, o que é fato é o seguinte: esses mecanismos nada têm a ver com a realidade da doença mais. Eles estão sendo como, por exemplo, nós estamos vivendo aqui na Europa, de controles sanitários, obrigando as pessoas para entrar num restaurante, por exemplo, a ter que mostrar passaporte sanitário, ou como no Brasil, no Rio de Janeiro. Mas depois a pessoa vai para vai para um centro comercial, para um shopping, já não precisa. Quer dizer, então, nada tem lógica. Há um mecanismo de controle social que nada tem a ver jamais com a doença. E nós temos coisas loucas em que, por exemplo, o governador do Pará diz que não distribuirá o Bolsa Família caso a pessoa não esteja vacinada. Isso é um constrangimento inacreditável a uma pessoa. Bom, então isso é um aspecto já diferente.
e é um aspecto que nós podemos encaixar numa visão realmente de uma utopia enlouquecida de domínio da humanidade que nada tem a ver com o cristianismo e, pelo contrário, tem a ver com o anticristianismo. E, nesse sentido, como eu disse, alargadamente, sem fazer uma interpretação direta ou não direta do que está no Apocalipse, como eu disse, isso é algo que é mais complexo e é mais subtil do que parece. O que é que nós podemos dizer? Que tem similitudes com as coisas que estão descritas no Apocalipse. É isso que eu diria. Verdade, seu Sepúlveda. E nós percebemos também que, voltando até um pouco para o início, a agenda, como o senhor até mesmo disse, do globalismo, vai avançando, ao decorrer que vai avançando, a gente vai percebendo alguns pontos que até se ligam. Semana passada, o Jeff Bezos doou 100 milhões para a Fundação Obama, que, como o Obama descreve, a finalidade é formar novas lideranças globais. E aí a gente percebe também o diretor-geral da OMS falando em formar, né, um governo, convocar para um governo global, e assim a gente já vai percebendo esses certos passos que eles vão dando, né, em pouquinho. Sim. Quer dizer, há uma intenção claramente de formar gente, de ocupar espaços, de ocupar governos, de ocupar empresas, e tudo isso vai se. E nós notamos muito, por exemplo, esse domínio das empresas. Empresas que são privadas, mas que estão submetidas a uma verdadeira filosofia para impor às pessoas uma ideologia, que tem vários aspectos. É ideologia de género, é aborto, é controle sanitário, etc, etc. É isso daí, seu Sepúlveda. Bom, basicamente é isso, meu povo. O que nós aqui comentamos, o Sepúlveda falou aqui. A live de hoje é essa live, né, para a gente mais ou menos entender o que é que está acontecendo, entender de fato o que é o globalismo, quem são esses globalistas, o que está acontecendo no mundo. Seu Sepúlveda, eu queria agradecer do fundo do meu coração pela sua participação aqui nessa live. Muito obrigado mesmo. Sabe, assim, eu fui tomado assim por um grande assim aprendizado, né, de fato dessas palavras que o senhor falou. E é isso. Seus agradecimentos finais. Vitor, eu é que agradeço o seu convite e eu queria ressaltar aqui o seguinte: você tem ao seu lado uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. Uhum. E a imagem de Nossa Senhora de Fátima tem tudo a ver com isso que nós estamos vivendo. Ou seja, Nossa Senhora veio advertir o mundo de que era preciso uma conversão, veio pedir aos homens que se convertessem, veio pedir aos homens que rezassem o terço, que se empenhassem em se converter, e veio alertar contra males que atingiriam as nações, não apenas os indivíduos, mas as nações. E ela diz que várias nações serão aniquiladas. Aniquiladas quer dizer destruídas até ao mais íntimo de si mesmo. Ou seja, aniquilar é isso. Várias nações seriam aniquiladas e nós teremos desgraças muito grandes no mundo, e ela fala de espalhar os erros da Rússia pelo mundo. Bom, nós estamos assistindo a isso, ou seja, nós estamos assistindo à implantação, à tentativa de implantação de um supergoverno de tendência estatista, socialista, controladora, tanto é que nesta epidemia saíram como que dos bueiros todas as vozes do marxismo dizendo que estavam felizes porque a utopia deles tinha renascido e estava com possibilidades de se implantar. Então, vendo aí a imagem de Nossa Senhora de Fátima, eu mostro o seguinte, e queria ressaltar o seguinte: todos estes males foram previstos, mas Nossa Senhora também assegurou o seu império sobre as coisas ao dizer que, por fim, o Imaculado Coração dela triunfaria. Isso. Por fim, quer dizer que vão se passar muitas coisas, mas ela, por fim,
vai triunfar, não é vencer, vai triunfar, que é mais do que vencer. É triunfar, triunfar é vencer com esplendor, é Isso, vencer com soberania. isso, Então, Nossa Senhora, ela, ela assegurou isso, e ainda há dias eu li um texto que o Dr. Plínio escreveu no último livro dele, em que ele fazia uma previsão do que poderia acontecer no mundo. E ele diz o seguinte, que contra todas essas perspectivas sombrias que a humanidade podia ter, havia essa voz de Nossa Senhora que dizia o seguinte: por fim o Imaculado Coração triunfará. E depois ele respondia, mas que grau de confiança depositar nessa voz? E ele dizia o seguinte, ela mesmo disse, e disse para os pastorinhos, quando perguntaram quem ela é, de onde ela era, ela disse, do céu. Ou seja, ela é a Senhora e Rainha. isso. Nossa Senhora ela é a Rainha do Universo. Deus Nosso Senhor quis que ela reinasse sobre o universo e quis que ela fosse a senhora do universo. E ela, há dias atrás nós comemoramos a festa de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, ela Uhum. esmaga aos seus pés a serpente. A serpente pode inspirar todas essas coisas, mas ela sabe que a um certo momento será derrotada e será esmagada, não só derrotada, mas esmagada. Então era isso que eu queria dizer como palavras finais aqui. Isso, Sepúlveda. Eu, até mesmo quando eu fui assim, quando eu tive um verdadeiro assim, um aprofundamento mais sobre a fé católica, eu resolvi me consagrar a Nossa Senhora. E o título como eu consagrei foi Nossa Senhora de Fátima. Eu achei Muito bem. um título assim tão maravilhoso, tão singelo, e a mensagem que ela vem passar, que ela vem trazer, né, é simplesmente Exatamente. fantástica. Exatamente. Então você faz muito bem em fazer o seu apostolado aí sempre, porque você sempre faz as suas lives e tudo, sempre ao lado de Nossa Senhora de Fátima, você faz muito bem em fazer isso assim. Isso aí. Eu queria até pedir pro pessoal, quem não é inscrito no canal do Seu Sepúlveda, se inscreva lá no YouTube, José Carlos Sepúlveda, não é isso, Seu Sepúlveda? É E aqui verdade. também no Instagram. Muito bem, muito bem. Muito obrigado, Vitor. Que Deus te abençoe, meu irmão. Tamo junto. Tá certo. E parabéns aí pelo seu esforço sempre. E uma saudação especial a todos os que estiveram aqui. Sim, sim, sim. Muito obrigado, pessoal. Essa live vai ficar salva aqui no meu Instagram. E também lá já vou dar uma editadazinha que teve, infelizmente caiu aqui o áudio, mas eu vou editar e já vou postar lá também lá no YouTube. Deus abençoe.